Você se sente sobrecarregado pelo barulho incessante em sua própria cabeça? Aquele fluxo interminável de preocupações sobre o futuro, arrependimentos sobre o passado e autocrítica que parece nunca dormir? Você deita na cama à noite, desejando apenas silêncio, mas sua mente parece ter uma vida própria, correndo em 1000 direções? E se eu lhe dissesse que a paz, o verdadeiro silêncio interior, não está a horas de meditação de distância, nem reservado apenas para monges em mosteiros remotos? E se eu lhe dissesse que o primeiro passo para domar essa tempestade leva apenas 5 minutos? Bem-vindo a uma jornada transformadora. Nos próximos capítulos, não vamos apenas falar sobre teorias, vamos mergulhar profundamente nos ensinamentos budistas ancestrais, adaptados para o mundo moderno, que nos dão as chaves exatas para silenciar a mente. Este não é um truque. É um treinamento. Se você está pronto para parar de ser um prisioneiro dos seus próprios pensamentos e finalmente encontrar a clareza e a calma que você merece, fique comigo. Este vídeo é o seu guia definitivo. Antes de começarmos essa jornada, peço 2 coisas simples que nos ajudam imensamente. Se você busca essa paz, deixe o seu like neste vídeo para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas que também precisam dela. E, o mais importante, se inscreva no canal e ative as notificações, pois você não vai querer perder nenhum dos capítulos desta série. Vamos começar. Capítulo 1. O diagnóstico do ruído, entendendo a mente de macaco. Antes de podermos silenciar a mente, precisamos entender por que ela é tão barulhenta. Por que, exatamente, nossos pensamentos parecem ter um volume tão alto, 24 horas por dia, 7 dias por semana? A tradição budista tem uma metáfora perfeita para isso, com milhares de anos de idade, mas que parece descrever perfeitamente o cérebro moderno, a mente de macaco. Imagine um macaco. Ele não fica parado. Ele pula de galho em galho, de árvore em árvore, sem descanso. Ele vê uma fruta, ele a pega. Ouve um barulho, ele reage. Ele é impulsionado pelo instinto imediato, pela curiosidade incessante e pela busca de gratificação. Agora, os ensinamentos budistas dizem que nossa mente, em seu estado natural e não treinado, opera exatamente da mesma maneira. Nossos pensamentos são os galhos. Um pensamento sobre o trabalho, preciso terminar aquele relatório, leva a um pensamento sobre um colega, ele parecia irritado hoje, que leva a uma memória, lembro-me de quando fiquei envergonhado na reunião do ano passado, que leva a uma preocupação, será que vou ser demitido? Em 30 segundos, saímos de uma tarefa prática para uma crise existencial, sem sequer percebermos como chegamos lá. Este é o macaco pulando. Mas o budismo vai além. Ele não diz que temos apenas uma mente de macaco. Ele sugere que temos uma mente de macaco bêbado. E não apenas bêbado, mas um macaco bêbado que acabou de ser picado por um escorpião. O que isso significa? O bêbado representa a nossa confusão. Nossos pensamentos não são apenas rápidos, eles são muitas vezes ilógicos, distorcidos e nublados pelas nossas emoções. Reagimos de forma exagerada, vemos insultos onde não há, criamos cenários catastróficos a partir de pequenas incertezas. A picada do escorpião é o dukkha, a palavra em pali muitas vezes traduzida como sofrimento ou insatisfação. É a dor, a ansiedade, a inquietação que sentimos. O macaco não está apenas pulando, ele está pulando de dor, tornando seus movimentos ainda mais erráticos e desesperados. Este é o estado padrão da mente humana não treinada. E é crucial entender isto, não é sua culpa. Você não é quebrado ou defeituoso por ter uma mente barulhenta. Você tem um cérebro humano que evoluiu para a sobrevivência. Seu cérebro foi projetado para antecipar ameaças, ansiedade sobre o futuro, e aprender com erros, ruminar sobre o passado. O problema é que, no mundo moderno, esse mecanismo de sobrevivência está em sobrecarga. O predador agora é um e-mail não respondido, um olhar estranho no supermercado ou uma conta inesperada. O primeiro ensinamento budista para silenciar a mente não é lutar contra o macaco. Se você tentar agarrar um macaco assustado, ele apenas gritará mais alto, morderá com mais força e lutará com mais ferocidade. Se você gritar com seus pensamentos para pararem, eles voltarão com o dobro da força. Então, qual é a abordagem?
O primeiro passo é o que estamos fazendo agora, a observação consciente. Em vez de ser o macaco, você se torna o observador do macaco. Imagine-se sentado calmamente debaixo de uma árvore, e você está apenas observando esse macaco selvagem pulando de galho em galho. Você não o julga. Você não tenta pará-lo. Você apenas observa. Ah, aí está ele, pulando para o galho da preocupação com dinheiro. E agora, ele pulou para o galho da memória embaraçosa de 10 anos atrás. Interessante. Essa mudança de perspectiva é a fundação de tudo. É o que chamamos de mindfulness, ou atenção plena. Você está separando a sua identidade, o seu eu consciente, dos seus pensamentos, o ruído. Os pensamentos não são você. Eles são eventos mentais que surgem e desaparecem, como o clima. Você não é a tempestade, você é o céu que observa a tempestade passar. Quando paramos de lutar, quando paramos de nos identificar com cada pensamento passageiro, algo mágico acontece. O macaco, percebendo que não está mais sendo perseguido, começa a se acalmar. Ele ainda pode pular um pouco, mas o desespero diminui. A picada do escorpião começa a doer menos. O volume começa a baixar. O objetivo dos 5 minutos que exploraremos não é matar o macaco ou forçar um silêncio absoluto. O objetivo é praticar ser o observador. É criar um espaço, por menor que seja, entre você e o seu fluxo de pensamentos. Neste exato momento, enquanto você ouve minha voz, tente fazer isso. Apenas por 10 segundos. Perceba os pensamentos que estão passando pela sua mente agora mesmo. Talvez isso faz sentido ou quando ele vai chegar na técnica. Não importa o pensamento. Apenas observe-o, como uma nuvem passando no céu. Não o agarre. Não o empurre. Apenas observe. Esta é a primeira chave. Você não pode curar o que não pode ver. Você não pode silenciar o que não entende. O ruído em sua mente é a mente de macaco, bêbada e com dor, pulando sem controle. Seu primeiro trabalho não é lutar contra ela, mas simplesmente reconhecê-la com compaixão e distanciamento. No próximo capítulo, vamos abordar o maior mito que impede as pessoas de encontrarem o silêncio, a crença de que você precisa parar de pensar. Vamos desconstruir essa ideia e apresentar o segundo pilar budista, o poder transformador da respiração como sua âncora no presente. Capítulo 2. O mito de parar de pensar, a verdade budista sobre o silêncio. No primeiro capítulo, identificamos o nosso desafio, a mente de macaco, barulhenta, errática e reativa. A reação natural da maioria de nós, ao tomar consciência desse caos interno, é uma reação de aversão. Queremos que o barulho pare. Imediatamente. Sentamos para meditar, fechamos os olhos e nosso primeiro comando interno é: ok, cérebro, pare de pensar. Fique em branco. E o que acontece? Em 3 segundos, o macaco está pulando mais do que nunca. Será que estou fazendo isso certo? Estou pensando. Droga, não era para eu pensar. Agora estou pensando sobre o fato de que estou pensando. Isso é inútil. Por que meu nariz está coçando? Lembrei que tenho que comprar leite. Este é, talvez, o maior obstáculo que impede 99% das pessoas de encontrar a paz mental. Elas desistem nos primeiros 5 minutos porque estão tentando alcançar um objetivo impossível, baseado em um mal-entendido fundamental. Aqui está a verdade central, um dos ensinamentos mais libertadores do budismo. O objetivo não é parar de pensar. Tentar parar de pensar é como tentar achatar o oceano. O oceano nasceu para ter ondas. A mente nasceu para produzir pensamentos. O pensamento é a função natural do cérebro, assim como a respiração é a função do pulmão e a batida é a função do coração. Pedir ao seu cérebro que pare de pensar é como pedir ao seu coração que pare de bater. É uma luta que você está destinado a perder, e essa própria luta cria mais tensão e mais ruído. O silêncio que buscamos não é a ausência de pensamentos. Isso seria um estado de coma, não de iluminação. O verdadeiro silêncio, o silêncio budista, é a mudança da sua relação com os pensamentos. É o silêncio por trás do ruído.
é a capacidade de estar no meio da praça do mercado mental, com todos os vendedores gritando pensamentos, e ainda assim permanecer em um estado de profunda calma interior, sem ser puxado por nenhuma das barracas. Pense desta forma: os pensamentos são como nuvens no céu. Em um dia normal, estamos tão identificados com eles que acreditamos que somos as nuvens. Se uma nuvem escura de tristeza aparece, dizemos: eu estou triste. Se uma nuvem de raiva surge, eu estou com raiva. Nós nos fundimos com o clima passageiro da nossa mente. A prática budista, o primeiro passo para silenciar a mente, não é fazer as nuvens desaparecerem. É ensinar você a se soltar da nuvem e pousar firmemente no chão. É ensiná-lo a ser o céu, o vasto espaço consciente, imóvel e claro, que permite que todas as nuvens, pensamentos, emoções, sensações, venham e vão sem resistência. O céu não se importa se as nuvens são brancas e fofas ou escuras e tempestuosas. Ele apenas as observa passar. Então, se não podemos parar os pensamentos, o que fazemos? Nós damos ao macaco algo para fazer. Mas não algo complicado. Damos a ele a tarefa mais simples, mais fundamental e mais presente que existe: observar a respiração. No Zen, existe um ditado: quando você anda, apenas ande. Quando você senta, apenas sente. Acima de tudo, não hesite. No nosso caso, seria: quando você respira, apenas respire. A respiração é a ferramenta mais poderosa do arsenal budista por várias razões. Primeiro, ela está sempre com você. Você não pode esquecê-la em casa. Segundo, ela está sempre acontecendo agora. Você não pode respirar no passado e não pode respirar no futuro. Sua respiração é sua âncora de hardware para o momento presente, o único lugar onde a mente de macaco não consegue sobreviver. O macaco próspera no passado, ruminação, culpa, ou no futuro, ansiedade, planejamento. Ele odeia o presente. O momento presente é o único lugar que o macaco acha entediante. E é exatamente aí que encontramos a nossa força. Quando dizemos que vamos silenciar a mente em 5 minutos, o que realmente queremos dizer é: vamos praticar, por 5 minutos, trazer nossa atenção de volta para a respiração, repetidamente, sem julgamento. E é aqui que o sem julgamento se torna crucial. Você vai se sentar. Vai fechar os olhos. Vai focar na sensação do ar entrando e saindo do seu nariz. Em talvez 4 segundos, a mente de macaco vai agarrar sua atenção. Lembrei daquele e-mail. Aqui está o momento crítico. A pessoa não treinada reage com frustração. Droga! Eu falhei. Eu não consigo meditar. A prática budista é radicalmente diferente. No momento em que você percebe que sua mente vagou, esse momento não é um fracasso. Esse momento é a vitória. Esse momento de percebi que estou pensando é o momento de ouro. É o despertar. Você estava perdido no sonho do pensamento, e agora você acordou. E o que você faz quando acorda? Com gentileza, com a mesma gentileza que você usaria para guiar um cachorrinho perdido de volta para casa, você suavemente traz sua atenção de volta para a âncora, a respiração. Você não se critica. Você não suspira de frustração. Você não faz uma análise de por que vagou. Você simplesmente nota o pensamento, talvez até o rotule silenciosamente, pensando, e, com um sorriso mental, retorna ao ar entrando, ao ar saindo. Em 5 minutos, você fará isso 10, 50, talvez 100 vezes. E o ponto não é reduzir o número de vezes que você vaga. O ponto é aumentar o número de vezes que você retorna. A prática não é a permanência, a prática é o retorno. Cada retorno é uma flexão para o músculo da sua atenção. É assim que silenciamos a mente. Não construindo uma represa para parar o rio de pensamentos, mas simplesmente sentando-se à margem e observando o rio fluir, sem pular nele. Nossa âncora na margem é a nossa respiração. O ruído não para. Mas ele deixa de incomodar. Os pensamentos continuam a surgir, mas eles perdem o poder de nos sequestrar. Eles se tornam transparentes. Eles são como música de fundo em um restaurante, você sabe que está lá,
mas não precisa parar sua conversa para analisá-la. Você finalmente encontra aquele espaço silencioso entre os pensamentos. E com a prática, esse espaço se torna maior e mais profundo. No próximo capítulo, vamos transformar essa teoria em ação. Vou guiá-lo, passo a passo, pela técnica de 5 minutos mais fundamental e poderosa de todas, a prática de Anapanasati, ou a atenção plena na respiração. Vamos construir seu refúgio contra a tempestade. Capítulo 3. A âncora sagrada, a prática de 5 minutos, Anapanasati. Nos capítulos anteriores, fizemos duas coisas essenciais. Diagnosticamos o ruído como a mente de macaco e desmascaramos o mito de que precisamos parar de pensar. Entendemos que o objetivo não é o vazio, mas sim a observação desapegada. O silêncio que buscamos é o espaço que existe por trás do ruído. Mas como acessamos esse espaço? Como paramos de ser a nuvem e nos tornamos o céu? A resposta é através de uma prática. Uma ação deliberada. Precisamos dar ao macaco uma tarefa construtiva. Se o deixarmos solto, ele pulará para o passado e o futuro. Se lutarmos com ele, ele nos morderá. Portanto, nós o treinamos. E a ferramenta de treinamento mais antiga e eficaz da humanidade é o que o Buda chamou de Anapanasati, a atenção plena na respiração. Esta é a técnica exata que vamos usar para silenciar a mente em 5 minutos. Não é uma metáfora. É um guia prático. Primeiro, o preparo. Antes que os 5 minutos comecem, você precisa de 3 coisas: um lugar, uma postura e uma intenção. O lugar pode ser qualquer lugar onde você possa ficar razoavelmente imperturbado. Não precisa ser um templo no topo de uma montanha. Sua cadeira de escritório, à beira da sua cama ao acordar, o seu carro estacionado, com o motor desligado. O mundo é barulhento, a prática é aprender a encontrar o silêncio dentro do barulho. Mas, para começar, ajude a si mesmo, escolha um lugar calmo. Mais importante que o lugar, é a postura. Muitos se perdem aqui. Eles acreditam que precisam sentar em posição de lótus, torcendo os joelhos. Isso é um mito. O budismo não é sobre contorcionismo, é sobre consciência. A postura ideal pode ser em uma cadeira. Sente-se de forma que sua coluna esteja ereta, mas não tensa. Imagine que sua cabeça está sendo gentilmente puxada para o teto por um fio. Os mestres Zen dizem para empilhar as vértebras como uma pilha de moedas de ouro. Seus pés devem estar planos no chão, sentindo a terra. Suas mãos podem descansar confortavelmente em seu colo. Por que essa postura? Porque ela é a personificação do equilíbrio. Se você se reclinar demais, você dormirá. Se você se tensionar demais, você ficará ansioso. A postura é digna, alerta e relaxada. Você está dizendo ao seu corpo e à sua mente: estou aqui. Estou presente. Estou pronto. Finalmente, a intenção. A intenção é simples. Pelos próximos 5 minutos, meu único trabalho é observar minha respiração. Se minha mente vagar, meu trabalho é gentilmente trazê-la de volta. Agora, pegue seu celular e ajuste um alarme. 5 minutos. Use um som de alarme gentil, como um sino suave ou uma harpa, não uma buzina de incêndio que o jogará de volta ao modo de pânico. Inicie o alarme. Feche seus olhos. O primeiro minuto, o pouso. Comece apenas ouvindo os sons ao seu redor. Não os julgue como bons ou ruins. Um carro passando é apenas som. O ar-condicionado é som. Apenas ouça por alguns segundos, permitindo que eles passem por você. Agora, traga sua atenção para dentro. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta seus pés no chão. Agora, encontre a respiração. Não a mude. Não tente respirar profundamente ou corretamente. Seu corpo sabe respirar. Sua tarefa é apenas observá-lo fazendo isso. Você precisa de um ponto de foco, uma âncora. Escolha um. As narinas. Sinta a sensação sutil do ar entrando, talvez um pouco mais frio e seco. Sinta-o saindo, talvez um pouco mais quente e úmido. O abdômen.
sinta a leve expansão na inspiração e a contração na expiração. Escolha um desses pontos e mantenha sua atenção ali. Sua atenção é como um holofote. Nos próximos minutos, mantenha esse holofote suavemente sobre a sensação da respiração. Minutos 2 e 3, a tempestade e o retorno. Em algum lugar aqui, provavelmente nos primeiros 10 segundos, isso vai acontecer, um pensamento. Será que estou fazendo certo? 5 minutos é muito tempo. O que vou jantar? A mente de macaco apareceu. Aqui está o momento crucial. Como dissemos no capítulo 2, este não é um fracasso. Este é o momento da prática. Você percebeu. Você acordou do pensamento. Agora, execute a instrução mais importante do budismo. Com gentileza, solte o pensamento e retorne à âncora. Imagine que sua atenção é um cachorrinho. Você o coloca na caminha, a respiração. Ele foge. Você não grita com o cachorro. Você não o chuta. Você sorri, o pega gentilmente e o coloca de volta na caminha. 100 vezes. 1000 vezes. Esta é a prática. A gentileza é essencial. Se você se julgar, droga, estou pensando de novo, você está apenas adicionando um segundo macaco à festa. Seja gentil. Note o pensamento e retorne. Enquanto você pratica esse retorno, talvez esteja percebendo quão valiosa essa habilidade simples realmente é. Esta é a essência do treinamento mental. Se essa jornada para encontrar a paz interior ressoa com você, e se você quer que mais pessoas descubram esse caminho, por favor, clique no botão gostei agora mesmo. É um sinal incrível para nós. E se você ainda não o fez, se inscreva no canal. Estamos apenas no começo da nossa jornada juntos, e cada capítulo se baseia no anterior. Não perca o próximo passo. Minuto 4. Lidando com distrações. O macaco não ataca apenas com pensamentos. Ele ataca com sensações físicas. De repente, seu nariz coça. Sua perna fica dormente. Você ouve um barulho alto lá fora. Use a mesma técnica. Se a coceira for leve, apenas observe-a interessante. Uma coceira. Testemunhe como ela muda, cresce, muitas vezes, desaparece por conta própria. Você está aprendendo a não ser reativo. Se a coceira for insuportável, não há problema. Mova sua mão conscientemente. Sinta a intenção de mover. Sinta a mão se movendo pelo ar. Coce. Sinta a sensação de coçar. Conscientemente, traga sua mão de volta ao colo. E, sem drama, retorne à respiração. A meditação não foi arruinada. Você apenas incluiu a coceira na sua prática de atenção plena. Se um som alto acontecer, não o resista. Resistência cria tensão. Apenas note, som. Deixe-o entrar e sair da sua consciência. Seu foco principal, sua âncora, a respiração, ainda está lá, esperando pacientemente por você no fundo. Minuto 5. Aprofundando o silêncio. Neste ponto, você pode ter retornado à respiração 30 vezes. Ou talvez tenha encontrado um breve período de 10 segundos onde estava apenas com a respiração. Ambos são vitórias. Você pode notar que o espaço entre os pensamentos começa a aumentar. O ruído de fundo da sua mente diminui um pouco. Você não está em branco. Você está presente. Você está ancorado no agora, observando a vida acontecer, uma respiração de cada vez. Este é o silêncio que procuramos. Não é a ausência de som, é a presença da consciência. Quando o alarme gentil tocar, não pule. A transição é tão importante quanto a prática. Mantenha os olhos fechados por mais 30 segundos. Solte o foco na respiração e apenas sinta. Como seu corpo se sente? Como sua mente se sente? Não há resposta certa ou errada. Apenas observe. Faça uma intenção silenciosa de levar essa calma, essa consciência, para o resto do seu dia. Então, lentamente, abra os olhos. Observe as cores e formas da sala como se as visse pela primeira vez. Você conseguiu.
Você acabou de treinar ativamente o seu cérebro para o silêncio. Você não lutou contra o macaco, você o ensinou a sentar-se quieto, mesmo que por alguns momentos. No próximo capítulo, exploraremos a primeira grande descoberta que você fará ao continuar esta prática de 5 minutos, a profunda verdade da impermanência e por que ela é a chave para nos libertar do sofrimento. Capítulo 4. A grande descoberta, tudo é impermanente, Anika. Se você praticar a técnica de 5 minutos que descrevemos no último capítulo, mesmo que por apenas alguns dias, você inevitavelmente tropeçará na primeira, e talvez mais profunda, das 3 marcas da existência, conforme ensinado pelo Buda. É uma descoberta que mudará fundamentalmente como você vê a si mesmo e ao mundo. Essa descoberta é Anika, uma palavra em Pali que significa impermanência. No início, a ideia de impermanência pode soar deprimente. Dizemos que nada dura para sempre com um suspiro de tristeza, pensando em momentos felizes que terminaram, relacionamentos que mudaram ou na juventude que se foi. Mas na prática budista, Anika não é uma filosofia pessimista. É a observação mais libertadora que você pode fazer. E sua prática de 5 minutos se torna o laboratório onde você prova isso para si mesmo, repetidamente. Como isso funciona? Quando você se senta para observar sua mente, o que você realmente vê? Você não vê uma entidade sólida chamada eu. Você não vê um problema monolítico e fixo. O que você vê é um fluxo constante, um rio de fenômenos em rápida mudança. Primeiro, você observa a impermanência dos pensamentos. Você se senta, e um pensamento surge: estou ansioso com a reunião de amanhã. Parece enorme. Parece sólido e assustador. Mas porque você está praticando Anapanasati, observar a respiração, você não se agarra a ele. Você o nota, e gentilmente retorna à respiração. Então, o que acontece com aquele pensamento? Ele desaparece. Ele não pode sobreviver sem a sua atenção contínua. 5 segundos depois, outro pensamento surge: que cheiro é esse? Alguém está cozinhando. E então esse também desaparece. E é substituído por uma imagem, uma memória, uma coceira. Seu laboratório de 5 minutos prova, sem sombra de dúvida, que os pensamentos não têm substância própria. Eles são como bolhas de sabão, surgem, brilham por um instante e estouram. Por que isso é tão libertador? Porque a maior parte do nosso sofrimento vem de tratar nossos pensamentos como se fossem permanentes e verdadeiros. Nós pegamos um pensamento de ansiedade e o transformamos em nossa identidade: eu sou uma pessoa ansiosa. Nós pegamos um pensamento de fracasso e o solidificamos: eu sou um fracasso. A prática da atenção plena quebra essa ilusão. Ela nos mostra que você não é uma pessoa ansiosa, você é uma consciência vasta que, neste exato momento, está experienciando o pensamento passageiro da ansiedade. Ele veio, e ele irá. Você não precisa fazer nada com ele, exceto observá-lo passar. O macaco está pulando, mas você não precisa pular com ele. Em seguida, você descobre a impermanência das sensações físicas. Como mencionamos, você está sentado e seu joelho começa a doer. Sua primeira reação, vinda do condicionamento de uma vida inteira, é: eu não aguento isso. Isso é terrível. Preciso me mover. Você cria uma história inteira em torno da sensação. Mas na prática, você tenta algo diferente. Você leva a sua atenção curiosa e sem julgamento diretamente para a sensação. Em vez de rotulá-la como dor no joelho, você a investiga. O que ela realmente é? É uma sensação de calor? Uma pontada? Uma pressão? É constante ou está pulsando? Ao fazer isso, você descobre algo inacreditável: a dor não é uma coisa sólida. É um conjunto de microsensações que estão mudando a cada milissegundo. Ela pulsa, se move, fica mais intensa, diminui. E, muitas vezes, no momento em que você para de resistir a ela e apenas a observa com plena atenção, ela perde o seu poder sobre você. Ela pode até se dissolver. Você aprende que a dor é inevitável, o duca da picada do escorpião, mas o sofrimento, nossa reação mental, nossa história de eu odeio isso, é opcional. Finalmente,
E mais profundamente, você descobre a impermanência das emoções. Talvez você se sente para meditar sentindo-se triste ou irritado. A emoção parece uma nuvem escura e pesada que preenche todo o seu ser. Você não consegue ver nada além dela. Mas você se senta por seus 5 minutos. Você se âncora na respiração. E você permite que a emoção esteja lá, no fundo. Você não tenta suprimi-la nem se afogar nela. Você apenas respira com ela. Ok, tristeza. Eu vejo você. Você pode ficar. Meu trabalho é apenas respirar. Adivinhe o que acontece? Nenhuma emoção pode sobreviver indefinidamente sob o holofote da consciência plena. A energia da emoção começa a se dissipar. Como uma tempestade que gasta sua própria força, a tristeza começa a parecer menos pessoal, menos sólida. Você pode sentir o primeiro vislumbre de espaço claro por trás dela. Você percebe que você não é a sua tristeza, você é o espaço que contém a tristeza. E porque você é o recipiente, você é maior que ela. É assim que a Nika nos liberta. Ela nos ensina a arte de deixar ir, letting go, em tempo real. Não podemos deixar ir de algo se estivermos agarrados a isso com todas as forças, acreditando que é permanente e sólido. Mas quando vemos, experimentalmente, em nossa própria prática de 5 minutos, que tudo é como um fluxo de água, pensamentos, sons, dores, alegrias, tristezas, paramos de tentar agarrar o rio. Paramos de tentar nos agarrar desesperadamente aos momentos bons, sabendo que eles também passarão, e paramos de lutar violentamente contra os momentos ruins, sabendo que eles também passarão. Encontramos um equilíbrio profundo, uma equanimidade, bem no centro da mudança constante. Quando sua mente estiver barulhenta, em vez de ficar frustrado com o ruído, tente ficar curioso sobre ele. Pergunte-se, quão rápido esses pensamentos estão mudando? Eles são sólidos? Ou são como fumaça? Ao investigar a impermanência, você para de dar combustível ao macaco. Você tira a bebida dele e trata a picada do escorpião. Você não o força ao silêncio. Você simplesmente para de participar do seu caos. E nesse espaço, o silêncio que já estava lá o tempo todo começa a emergir. No próximo capítulo, vamos explorar a segunda marca da existência que sua prática revelará, a natureza do sofrimento, dukkha, e por que a raiz de todo o nosso ruído mental é o desejo, o apego e a aversão. Capítulo 5. O motor do ruído, a sutileza de dukkha, insatisfação. No último capítulo, fizemos uma descoberta libertadora em nosso laboratório de 5 minutos, a Nika, ou a impermanência. Vimos que pensamentos, sensações e emoções não são coisas sólidas e permanentes. São eventos passageiros, como nuvens no céu. Mas isso levanta uma questão crucial. Se tudo é passageiro, por que sofremos tanto? Se um pensamento de ansiedade é apenas uma nuvem, por que ele parece um furacão que pode nos destruir? Isso nos leva à segunda grande verdade que o Buda identificou, uma verdade que é a chave para entender por que nossa mente é tão barulhenta em primeiro lugar. Essa verdade é dukkha. Dukkha é uma palavra em Pali que é frequentemente, e de forma incompleta, traduzida como sofrimento. Sim, dukkha inclui o grande sofrimento da vida, doença, perda, luto. Mas essa não é a forma de dukkha que nos interessa hoje. A forma que alimenta o ruído mental diário é uma tradução mais sutil, insatisfação. É a sensação de atrito. É a pedra no sapato da existência. É aquela inquietação de fundo que nos diz que algo não está bem. É a coceira que nunca podemos coçar completamente. É o motor que faz a mente de macaco pular. Se a Nika, impermanência, é a observação de que tudo flui, dukkha, insatisfação, é a nossa reação a esse fluxo. E aqui está a maior revelação de todas, a segunda nobre verdade do budismo, a causa dessa insatisfação, a causa de todo esse ruído mental, é uma única coisa, tanha. Tanha é traduzido como desejo, apego ou avidez. Pense nisso. O que é o ruído em sua mente? 99% de todos os seus pensamentos são uma forma de tanha. Eles se dividem em duas categorias. Apego, o desejo de agarrar eu quero. Aversão, o desejo de empurrar eu não quero.
Sua mente não é barulhenta por acaso. Ela é barulhenta porque é uma máquina de querer e não querer que nunca desliga. Vamos analisar o apego. O macaco vê uma fruta, algo prazeroso, e pula em direção a ela. Nossa mente faz o mesmo. Eu gostei daquele elogio, preciso de mais. Se eu conseguir aquela promoção, serei feliz. Eu preciso verificar meu telefone, pode haver uma notificação. A mente gera um fluxo interminável de ruído na forma de planejamento, fantasia, desejo e antecipação para obter ou manter experiências prazerosas. Quando você repete uma memória feliz em sua cabeça, isso é apego. Quando você se preocupa em perder seu emprego, isso é apego ao seu salário, ao seu status. Agora, a aversão. O macaco vê uma cobra, algo doloroso, e foge, gritando. Nossa mente faz o mesmo. Eu odeio esse trânsito. Não acredito que fulano disse isso para mim. Eu não quero fazer essa tarefa difícil. A mente gera um ruído ensurdecedor na forma de raiva, culpa, ruminação e ansiedade para evitar ou se livrar de experiências desagradáveis. Quando você repassa uma discussão em sua mente, pensando no que deveria ter dito, isso é aversão. Quando você se sente ansioso sobre uma dor física, isso é aversão à sensação. A mente de macaco não está apenas pulando aleatoriamente, como pensávamos no capítulo 1. Ela está sendo puxada por cordas. Ela pula em direção ao que gosta, apego, e pula para longe do que não gosta, aversão. Nossa mente se torna um campo de batalha. Estamos em um jogo de cabo de guerra constante com a realidade. A realidade nos apresenta algo, Anica, tudo muda. Se gostamos, nos agarramos a ela. Quando ela inevitavelmente muda, porque tudo é impermanente, nós sofremos, dukkha. Se não gostamos, nós a empurramos. Se ela não se move, nós sofremos, dukkha. O ruído mental é o som desse cabo de guerra. É o som da sua mente resistindo à impermanência. E como nossa prática de 5 minutos revela isso? De forma brutalmente clara. Você se senta. Você fecha os olhos. Você tenta focar na respiração. Em 30 segundos, sua perna começa a formigar. O que acontece? Aversão. Sua mente começa a gritar, isso é desconfortável. Mexa-se. Você não pode aguentar isso. Isso é uma péssima meditação. Esse ruído é dukkha impulsionado pela aversão. A prática é notar esse grito e, em vez de reagir, mover a perna, apenas observar a sensação. Você aprende a sentar-se com o desconforto sem que ele se torne sofrimento. Em 2 minutos, você se lembra de algo brilhante que precisa fazer para o trabalho. O que acontece? Apego. Sua mente grita, pare de meditar. Você precisa notar isso. É genial. Você vai esquecer. Esse ruído é dukkha impulsionado pelo apego ao seu próprio brilhantismo. A prática é notar esse grito, reconhecer o pensamento como pensando e gentilmente deixá-lo ir, retornando à respiração. Você aprende que as ideias vêm e vão, e você não precisa ser escravo de cada uma delas. Em cada um desses casos, você está fazendo algo revolucionário. Você está quebrando o ciclo do hábito de Tanya. O ciclo normal é estímulo, coceira, desejo, aversão, reação, coçar. O ciclo normal é estímulo, ideia, desejo, apego, reação, parar e anotar. Na sua prática, você insere um disjuntor consciente, estímulo, coceira, desejo, aversão, observação consciente. Reação é opcional. Nesse espaço que você cria entre o desejo e a reação, você encontra o silêncio. Quando você pratica não reagir ao apego e à aversão por 5 minutos, você está enfraquecendo o motor do ruído. Você está ensinando ao macaco que ele não precisa pular em cada galho. Você está dizendo à sua mente, eu vejo você querendo. Eu vejo você não querendo. E está tudo bem. Não precisamos agir sobre isso. O silêncio que emerge não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio de paz. É a paz de não ser mais um escravo.
É a liberdade de não ser constantemente empurrado e puxado por cada pensamento e sensação passageira. Você para de ser um reagente e começa a ser um observador. O ruído diminui porque o combustível, seu apego e sua aversão, está sendo cortado. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vimos que os pensamentos são impermanentes, Anika. Vimos que nosso apego a eles causa sofrimento, Dukkha. Agora, vamos fazer a pergunta mais profunda de todas. Se não somos nossos pensamentos, e não somos nossos desejos, então, quem exatamente é que está observando? Isso nos levará à terceira e mais libertadora verdade, Anatta, ou a ausência de um eu fixo. Capítulo 6. A última ilusão, a verdade sobre o eu, Anatta. Até agora, em nossa jornada para silenciar a mente, fizemos descobertas monumentais. Em nosso laboratório de 5 minutos, provamos experimentalmente que todos os nossos pensamentos, sensações e emoções são impermanentes, Anika. Elas são como nuvens que vêm e vão. Também descobrimos que o ruído em nossas mentes, a mente de macaco, é alimentado pelo nosso apego e aversão a essas nuvens passageiras. Nosso sofrimento, Dukkha, vem de tentar agarrar as nuvens agradáveis e lutar contra as desagradáveis. Isso nos levou a uma conclusão poderosa: eu não sou meus pensamentos. Eu não sou minhas emoções. Eu não sou minha dor. Se eu posso observar minha ansiedade, eu não posso ser a ansiedade. Eu devo ser o observador. E isso, invariavelmente, leva à pergunta mais profunda que um ser humano pode fazer: então, quem, ou o que, é esse observador? Quem é esse eu que está assistindo a tudo isso? Se a mente de macaco é a tempestade, e a prática budista é encontrar o óleo do furacão, o que encontramos nesse centro silencioso? A resposta do Buda a esta pergunta é a terceira e mais revolucionária das 3 marcas da existência, Anatta. Em Pali, isso significa não eu ou ausência de um eu fixo. Esta é, de longe, a ideia mais difícil de compreender intelectualmente, mas é algo que sua prática de 5 minutos pode começar a lhe mostrar diretamente. Desde o momento em que nascemos, construímos uma história de eu. É uma história composta de nossas memórias, nossas preferências, eu gosto de café, eu odeio o trânsito, nossos papéis, eu sou mãe, eu sou engenheiro, e nossas crenças, eu sou bom em matemática, eu sou uma pessoa ansiosa. Nós acreditamos que existe um eu sólido, permanente e independente, como um CEO em uma sala de controle dentro da nossa cabeça, que está no comando e vivendo esta vida. Nós pensamos nesse eu como observador. A prática budista, quando levada ao seu núcleo, revela algo chocante. Quando você procura por esse eu central e sólido, você não o encontra em lugar nenhum. Vamos usar nossa prática de 5 minutos como um experimento de investigação. Sente-se, feche os olhos e tente encontrar o eu. Você começa procurando em seus pensamentos. Mas já estabelecemos que pensamentos são impermanentes, Anika. Eles surgem e desaparecem. Eles não são você, eles são algo que acontece com você. Então o eu não pode estar nos pensamentos. Você procura em suas emoções. Mas elas são ainda mais voláteis. Você se sente feliz, depois entediado, depois irritado. Se você fosse suas emoções, sua identidade mudaria a cada 5 minutos. Então o eu não pode estar nas emoções. Você procura em seu corpo. Eu sou meu corpo. Mas o seu corpo é uma colônia de trilhões de células que estão morrendo e sendo substituídas constantemente. A dor que você sente no joelho não é sua, é uma sensação que surge e desaparece. Então o eu não é o corpo. Certo, você diz, mas eu sou o observador. Eu sou a consciência que assiste a tudo isso. Mas o que é essa consciência? Na sua prática, você nota que a própria consciência não é uma coisa constante. Ela flui. Um momento, você está consciente do som do ar condicionado. No momento seguinte, você está consciente da sua respiração. No momento seguinte, você está consciente de um pensamento. A própria consciência, o próprio observador, está se movendo e mudando. Não é um holofote fixo, é mais como a própria luz, que só existe ao iluminar os objetos.
O que o budismo sugere é que não existe um pensador por trás dos pensamentos. Existe apenas o pensamento. Não existe um sentidor por trás dos sentimentos. Existe apenas o sentir. O eu que acreditamos ser tão sólido é, na verdade, um processo. É um verbo, não um substantivo. É algo que o cérebro faz, não algo que o cérebro é. É uma história que sua mente conta a si mesma, a cada segundo, para organizar o caos da experiência. Pausa para o CTA. Sei que esta é uma ideia profunda e, talvez, até um pouco desorientadora. É o cerne dos ensinamentos budistas para uma vida melhor. Se você está achando este conteúdo valioso e ele está fazendo você pensar de uma nova maneira, isso é exatamente o que esperamos. Por favor, deixe o seu like para nos dizer que devemos criar mais conteúdo profundo como este. E, se você realmente quer dominar o silêncio interior, se inscreva no canal, porque o que estamos construindo aqui é uma habilidade para a vida toda, e você não vai querer parar agora. Continuando. Então, por que essa ideia de anatta, não eu, é a chave final para silenciar a mente? Porque se não há um eu sólido para defender, não há mais guerra para lutar. Pense nisso. Todo o ruído da mente de macaco é, em última análise, um projeto de manutenção do eu. O macaco pula para o apego, eu preciso daquela promoção, porque acredita que a promoção irá adicionar algo a essa história do eu, tornando-a mais segura e feliz. O macaco pula para a aversão, eu odeio como fulano me tratou, porque acredita que o insulto foi um ataque pessoal a esse eu central, e ele precisa defender o forte. A ansiedade é o eu se preocupando com sua sobrevivência futura. A culpa é o eu ruminando sobre suas falhas passadas. O orgulho é o eu inflando o peito. Quando você pratica seus 5 minutos de observação e começa a ver, mesmo que por um segundo, que os pensamentos apenas surgem, que as sensações apenas acontecem, e que não há um eu no meio de tudo isso sendo o alvo, o sistema inteiro começa a desmoronar. Quando um pensamento de raiva surge, em vez de eu estou com raiva, você aprende a vê-lo como raiva está presente. A mudança de isso está acontecendo comigo, para isso está apenas acontecendo. Isso cria uma enorme quantidade de espaço. Isso é o que os mestres Zen chamam de mente espaçosa. O silêncio que você encontra não é mais apenas o silêncio do ruído mental. É o silêncio de não ter mais que carregar o fardo pesado de um eu frágil e assustado, que precisa ser defendido e promovido 24 horas por dia. O macaco finalmente para de pular, não porque foi forçado, mas porque percebe que não há nada para proteger e nada para perseguir. Ele pode finalmente descansar. Isso não significa que você se torna um zumbi passivo. Pelo contrário. Você se torna incrivelmente vivo. Você para de viver em sua cabeça, preso na história de eu, e começa a viver no mundo real, presente para a experiência real de cada respiração, cada som, cada momento. Este é o silêncio profundo. É a paz que excede todo entendimento. Não é a ausência de som. É a presença de apenas ser. No próximo capítulo, vamos sair das 3 marcas filosóficas e voltar à prática. O que acontece quando o alarme de 5 minutos toca? Como pegamos esse silêncio e o levamos para o caos da vida real, para o escritório, para a família e para o trânsito? Vamos falar sobre meditação na Praça do Mercado. Capítulo 7. Meditação na Praça do Mercado, levando o silêncio para o caos. O seu alarme gentil toca. Os 5 minutos acabaram. Você abre os olhos lentamente. Você pode se sentir um pouco mais calmo, um pouco mais centrado. E então, você se levanta. E a vida começa. O cachorro late. O celular vibra com notificações. As crianças gritam. O trânsito espera por você. O e-mail estressante do seu chefe pisca na caixa de entrada. A mente de macaco, que estava sentada quietinha no canto enquanto você observava sua respiração, vê a porta aberta e sai correndo para o caos, pulando com mais energia do que nunca. Este é o ponto onde a maioria das pessoas desiste. Elas cometem o erro fatal de acreditar que os seus 5 minutos de prática foram a meditação, e que o resto do dia é a vida real. Elas acreditam que a prática falhou porque a calma não durou.
Mas e se eu lhe dissesse que os 5 minutos na cadeira não eram um objetivo? E se eu lhe dissesse que eles eram apenas o treinamento? Pense nisso como um atleta. O atleta não levanta pesos na academia pensando que levantar pesos é o jogo. Ele levanta pesos para que seus músculos estejam fortes durante o jogo. Os seus 5 minutos de Anapanasati, atenção plena na respiração, são a sua academia. O resto do seu dia, esse é o seu jogo. Os ensinamentos budistas não são para serem praticados apenas em um mosteiro silencioso ou em uma almofada de meditação. Isso seria muito fácil. O verdadeiro teste, e o verdadeiro objetivo, é o que é chamado de meditação na praça do mercado. É a sua capacidade de encontrar e manter o seu centro, a sua consciência espaçosa, enquanto as barracas estão barulhentas, as pessoas estão empurrando e o caos está reinando. Se o silêncio que você cultivou por 5 minutos desaparece ao primeiro sinal de estresse, então ele não era um silêncio real. Era apenas a ausência de som. O verdadeiro silêncio, o nirvana que o budismo aponta, é uma paz inabalável que você carrega dentro de si, independentemente do ruído externo. Então, como fazemos isso? Como construímos a ponte entre a quietude da nossa prática formal e o caos da vida diária? A resposta é através da atenção plena informal. Trata-se de plantar micro-âncoras de consciência ao longo do seu dia. O objetivo não é mais observar a respiração por longos períodos, mas sim lembrar de estar presente, repetidamente, por apenas 3 segundos de cada vez. A sua vida diária não é uma distração da sua prática. A sua vida diária é a sua prática. E cada irritação, cada momento de tédio, cada interrupção não é um obstáculo, é uma oportunidade. É um sino que o acorda. Vamos ver as técnicas práticas para a praça do mercado. 1. Transforme tarefas mundanas em práticas sagradas. Temos a tendência de fazer tarefas rotineiras, escovar os dentes, lavar a louça, tomar banho, dirigir para o trabalho, no piloto automático completo. Nossos corpos estão em um lugar, mas nossas mentes, o macaco, estão a quilômetros de distância, preocupando-se com o futuro ou ruminando sobre o passado. Escolha uma dessas tarefas hoje. E decida fazê-la com 100% da sua atenção. Vamos pegar o exemplo clássico do Zen, lavar a louça. Em vez de lavar a louça enquanto planeja mentalmente sua próxima reunião, apenas lave a louça. Sinta a temperatura da água em suas mãos. Sinta a textura escorregadia do sabão. Ouça o som da água batendo na porcelana. Sinta o movimento do seu braço esfregando o prato. Quando sua mente vagar para o seu chefe, o que ela fará em 5 segundos? Sorria gentilmente, é o macaco. E traga sua atenção de volta para a sensação da água. Isso é meditação. Não é diferente da sua prática de 5 minutos. A única coisa que mudou foi a âncora. Em vez da respiração, sua âncora agora é a água, o sabão e o prato. Ao fazer isso, você está transformando um momento de ruído mental em um momento de silêncio focado. Você pode fazer isso ao escovar os dentes, sinta as cerdas, ao tomar banho, sinta as gotas d'água, ou ao caminhar, sinta seus pés tocando o chão. 2. Use gatilhos de transição como sinos de atenção plena. Nossos dias são preenchidos por transições. Levantar da cadeira. Entrar no carro. Abrir uma porta. Pegar o telefone. Cada uma dessas transições é um convite para retornar ao presente. Tente isto, toda vez que seu telefone tocar ou vibrar, antes de olhar para ele, faça uma pausa. Respire uma vez. Conscientemente. Sinta a inspiração e a expiração. Então, atenda. Você acabou de inserir um segundo de silêncio em um ciclo de reatividade. Toda vez que você parar em um sinal vermelho, em vez de pegar o telefone ou se irritar com o trânsito, aversão, use isso como um sino. Coloque as 2 mãos no volante, sinta a textura dele, e apenas observe sua respiração até o sinal ficar verde. O trânsito se torna seu mini retiro. 3. O freio de mão mental, a prática STOP. Isso é para quando o macaco está realmente selvagem. Você recebe um e-mail que faz seu sangue ferver. Alguém lhe corta no trânsito. Você derrama café em toda a sua camisa limpa.
A reação de Dukkha, aversão, é instantânea e avassaladora. Em vez de explodir, aplique o STOP. Stop, pare, literalmente, pare. Congele. Não digite. Não fale. Não buzine. Apenas pare por um segundo. Take a breath, tome uma respiração profunda e consciente. Sinta-a. Isso aciona o freio parasimpático do seu corpo. Observe o que está acontecendo dentro de você. Note o calor no seu peito. Note o seu coração batendo. Note o pensamento, que idiota. Apenas observe, como um cientista, Anika, Anatta. Prossiga agora, tendo criado um espaço entre o estímulo e a reação, decida como agir. Você provavelmente responderá com 90% mais inteligência e 100% menos arrependimento. O silêncio mental não é sobre viver em uma bolha. É sobre ser capaz de estar no meio da explosão e permanecer sendo o espaço calmo que a observa. Sua prática de 5 minutos é o que lhe dá a força muscular para aplicar o STOP na vida real. O objetivo não é ser 100% mindful o dia todo. O objetivo é simplesmente lembrar-se mais vezes. Cada vez que você percebe que estava perdido em pensamentos e retorna ao presente, seja a sua respiração ou a louça suja, você venceu. No próximo capítulo, vamos abordar um dos tipos mais difíceis de ruído, como lidar com outras pessoas. Vamos falar sobre a arte da comunicação consciente. Capítulo 8. O silêncio entre duas pessoas, a comunicação consciente. No último capítulo, tiramos nossa prática da almofada e a levamos para a praça do mercado, o caos da vida diária. Aprendemos a usar tarefas mundanas e interrupções como âncoras para a presença. Mas há uma área da vida onde a mente de macaco fica mais selvagem, mais reativa e mais barulhenta do que em qualquer outro lugar, nossas interações com outras pessoas. O ruído mental mais ensurdecedor muitas vezes não vem de e-mails ou do trânsito. Vem de discussões, mal-entendidos e da ansiedade em nossos relacionamentos. Quantas vezes você esteve em uma conversa onde seu corpo estava presente, mas sua mente estava em outro lugar? Alguém está falando com você, seu parceiro, seu filho, seu chefe, e enquanto eles falam, o que está acontecendo em sua cabeça? O macaco está em plena atividade. Você não está ouvindo. Você está esperando. Você está esperando sua vez de falar. Você está formulando sua resposta. Você está julgando o que eles estão dizendo, isso é ridículo. Você está filtrando as palavras deles através das suas próprias inseguranças. O que eles querem dizer com isso? Foi uma crítica? Você está planejando sua defesa ou seu contra-ataque? O resultado? Duas pessoas em uma sala, cada uma presa em seu próprio filme mental barulhento, sem que nenhuma conexão real ocorra. Isso é a fonte de uma imensa solidão e conflito. O budismo oferece um antídoto radical, uma prática que pode transformar seus relacionamentos e silenciar o ruído interpessoal, a escuta consciente, ou o que Thich Nhat Hanh, o mestre Zen, chamou de escuta profunda. A escuta consciente é a prática de aplicar os mesmos princípios que usamos para silenciar nossa própria mente enquanto nos comunicamos com outra pessoa. É a prática de oferecer a alguém o presente mais raro e precioso que você pode dar no mundo moderno, sua atenção plena e não julgadora. Como isso se parece na prática? Primeiro, é uma mudança de intenção. A intenção de uma conversa normal é muitas vezes ganhar, provar um ponto, obter informações ou se defender. A intenção da escuta consciente é uma só: compreender. A intenção é dar a outra pessoa o espaço para se esvaziar, para ser ouvida, para ser vista. Quando você se senta com alguém, você adota a mesma postura interna da sua meditação de 5 minutos. Sua âncora, no entanto, não é mais a sua respiração. A sua âncora é a outra pessoa. Você ouve com todo o seu ser. Você ouve as palavras que eles estão dizendo, mas também ouve o que está por trás das palavras. Você ouve a emoção em sua voz. Você observa a linguagem corporal deles. Você ouve o que não está sendo dito. E o que você faz com a sua própria mente de macaco, que inevitavelmente começará a gritar? Isso é chato. Eu discordo totalmente.
preciso interromper e corrigir isso. Você faz exatamente o que aprendeu a fazer na sua prática de 5 minutos. Você nota o pensamento. Ah, aí está o julgamento. Aí está a vontade de interromper. Você não age sobre ele. Você não o alimenta. Você o vê como apenas mais uma nuvem impermanente, anica. E com gentileza, você o solta. E você retorna. Você retorna sua atenção, com toda a sua força, de volta para a pessoa à sua frente. Você está aplicando a nata, não eu, em tempo real. Por esses momentos, você coloca seu próprio eu, suas opiniões, suas necessidades, sua história, em segundo plano. Você está criando um espaço silencioso, um recipiente compassivo, para que a história da outra pessoa possa se desenrolar. O efeito disso é milagroso. Quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, sem julgamento, seu próprio sistema de defesa relaxa. A raiva muitas vezes se dissolve. A dor se suaviza. A conexão acontece. Mas e a segunda metade da comunicação? Falar? O budismo também tem uma orientação para isso. A fala correta, parte do nobre caminho óctuplo. A fala correta não é apenas sobre não mentir. É uma prática de atenção plena para cada palavra que sai da sua boca. Antes de falar, a prática é fazer uma pausa, como o S do STOP, e fazer a si mesmo algumas perguntas silenciosas. Isso é verdade? Pare de exagerar, pare de fofocar. Isso é útil? Minha opinião é realmente necessária aqui, ou estou apenas fazendo barulho para inflar meu ego? Isso é gentil? Posso dizer essa verdade de uma forma que não cause dano desnecessário? É o momento certo? Esta é a hora e o lugar para esta conversa. Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, o silêncio budista sugere que a melhor ação é, muitas vezes, o nobre silêncio. Você não precisa preencher todo o espaço com palavras. Pausa para o CTA. Esta habilidade, a de silenciar sua mente reativa para realmente ouvir outra pessoa, é talvez a habilidade mais transformadora que podemos desenvolver para uma vida melhor. Ela muda casamentos, cura amizades e transforma locais de trabalho. Se você reconhece o poder de parar o ruído interno para criar uma conexão real, por favor, deixe o seu like neste vídeo. É um sinal para nós de que estamos no caminho certo. E se você quiser continuar aprendendo como aplicar esses ensinamentos profundos em todas as áreas da sua vida, certifique-se de estar inscrito no canal. A jornada fica cada vez mais profunda. Continuando. Vamos ser claros, isso é difícil. É talvez a forma mais avançada de meditação. É muito mais fácil observar sua respiração em uma sala silenciosa do que permanecer centrado e sem julgamento quando seu parceiro está lhe dizendo algo que você não quer ouvir. Quando você falhar, e você vai falhar, quando você se pegar perdido em julgamentos ou explodindo em reatividade, o que você faz? A mesma coisa de sempre. Você não se castiga, eu sou um péssimo budista. Você não se culpa. Essa é apenas a mente de macaco se julgando. Em vez disso, você pratica autocompaixão. Você reconhece, eu fui reativo. Eu me perdi. E então você perdoa a si mesmo e começa de novo. Talvez você até se desculpe com a outra pessoa, me desculpe, eu me perdi em meus próprios pensamentos por um momento. Você pode repetir isso. Silenciar a mente não é apenas sobre encontrar paz dentro de você. É sobre ser a paz na vida de outra pessoa. Quando você consegue sentar-se com alguém em seu momento de raiva ou dor, e você consegue permanecer ancorado, presente e compassivo, sem absorver o drama deles, mas também sem julgá-los, você se torna um refúgio para eles. Você não está mais apenas praticando para silenciar sua mente. Você está usando seu silêncio para curar o mundo ao seu redor, uma conversa de cada vez. Você se torna calma na tempestade. No próximo capítulo, vamos abordar a emoção que muitas vezes parece ser a antítese do silêncio, a raiva. Vamos explorar como os ensinamentos budistas lidam com essa energia poderosa, não suprimindo-a, mas transformando-a. Capítulo 9. Lidando com o fogo, a alquimia budista da raiva.
Em nossa jornada para silenciar a mente, exploramos o ruído dos pensamentos diários, o ruído da resistência à vida e o ruído em nossos relacionamentos. Mas agora, devemos enfrentar o ruído mais ensurdecedor, o mais volátil e o mais destrutivo de todos, o som do fogo da raiva. A raiva é a antítese do silêncio. É a mente de macaco em seu estado mais perigoso. É um macaco não apenas bêbado e picado por um escorpião, mas agora também empunhando uma tocha acesa. Em um instante, a raiva pode sequestrar toda a sua consciência, queimar pontes que você levou anos para construir e apagar toda a calma que você cultivou com sua prática de 5 minutos. Muitas pessoas têm uma impressão equivocada sobre o budismo. Elas imaginam que ser budista ou espiritual significa ser passivo, sorridente e incapaz de sentir raiva. Elas imaginam um estado de tranquilidade perpétua onde nada o perturba. Isso não é apenas irreal, é um mal-entendido perigoso. Os ensinamentos budistas não são sobre não sentir raiva. Você é humano. Você vai sentir raiva. A prática budista é sobre o que você faz no momento em que o fogo começa a queimar. O objetivo não é se tornar uma pessoa que nunca se irrita. O objetivo é se tornar uma pessoa que não é mais destruída pela sua própria irritação. Para fazer isso, precisamos entender o que a raiva é. Na análise budista, a raiva quase nunca é uma emoção primária. Ela é uma máscara. É uma reação secundária, blindada, que usamos para cobrir algo muito mais vulnerável, geralmente, a dor ou o medo. A raiva é o sistema de defesa do eu, anatta, lembra? Quando alguém o insulta, a dor inicial é o sentimento de ser diminuído. Quando alguém o corta no trânsito, o medo inicial é o susto do perigo. Quando algo é injusto, a dor é a sensação de impotência. A mente de macaco odeia se sentir vulnerável, com dor ou com medo. Então, ela reage. Ela aperta o botão vermelho de emergência. E essa explosão de energia que chamamos de raiva surge como um protetor. É a sua mente dizendo, eu não quero me sentir vulnerável. Vou me sentir poderoso. Vou lutar. É a forma mais potente de aversão, dukkha. É o eu não quero isso, gritado com força total. Sabendo disso, vemos que a sociedade nos oferece duas opções terríveis para lidar com esse fogo. A primeira é a supressão. Esta é a abordagem de engolir seco. Você sente a raiva subir, mas acredita que é errado senti-la. Então você a empurra para baixo, tranca o macaco raivoso em uma jaula no porão da sua mente, coloca um sorriso falso e finge que está tudo bem. O budismo nos diz que isso é um desastre. A raiva suprimida não desaparece. Ela se torna um veneno. A energia não pode ser destruída, ela apenas muda de forma. Ela se transforma em ressentimento que corrói seus relacionamentos por dentro. Ela se transforma em depressão, que é a raiva voltada contra si mesmo. Ou ela se acumula até que, um dia, por causa de algo pequeno, o leite derramado, a jaula explode, e o macaco sai com uma fúria desproporcional, deixando você e todos ao seu redor confusos e feridos. A segunda opção é a expressão indulgente. Esta é a abordagem moderna de colocar tudo para fora. Desabafe. É saudável. A ideia é que você deve gritar, socar um travesseiro, ou enviar aquele e-mail furioso. O budismo também vê isso como um desastre. Quando você pratica a expressão da raiva, você está fazendo exatamente isso, praticando a raiva. Você está ensinando ao seu cérebro que essa é uma resposta aceitável e eficaz. Você está alimentando o fogo com mais oxigênio. Cada vez que você explode, você está fortalecendo o caminho neural da raiva. Você está recompensando o macaco por gritar, garantindo que ele gritará ainda mais alto e mais cedo da próxima vez. Então, se suprimir não funciona e expressar não funciona, o que resta? Resta a terceira via, a via do Buda. Não é supressão, nem expressão. É a observação consciente. É a alquimia de transformar o veneno em remédio. É a habilidade incrivelmente difícil, mas transformadora, de sentir a raiva plenamente, em todo o seu poder de fogo, sem agir sobre ela. É permitir que o fogo queime, mas permanecer como o espaço silencioso e consciente ao redor dele, sem se tornar o fogo. Como fazemos isso?
Usamos nossa prática de 5 minutos como nosso treinamento básico. Mas quando a raiva explode, aplicamos uma versão de emergência. 1. Reconheça o fogo. O alarme no primeiro segundo em que você sente o calor subindo, sua prática entra em ação. Em vez de se perder instantaneamente na história, que idiota! Como ele ousa, seu primeiro pensamento é, raiva. Isso é raiva. Apenas esse rótulo mental já é revolucionário. Você não é eu estou com raiva. Você é a consciência está notando a presença da raiva. Você acabou de acordar no meio do incêndio. 2. Ancore no corpo. A âncora de emergência não dê atenção à história. A história é a lenha. Não pense no que você vai dizer. Não repita o insulto. Esqueça a outra pessoa. Imediatamente, mergulhe sua atenção dentro do seu corpo. A raiva é uma experiência física. Onde ela está? Sinta o calor no seu rosto. Sinta o aperto nos seus maxilares. Sinta seu coração batendo como um tambor no peito. Sinta seus punhos querendo fechar. Sinta a adrenalina pulsando em seus braços. Essa é a energia pura da raiva, antes que sua mente a transforme em uma história de vingança. 3. Respire com o fogo, o extintor agora, respire. Mas não uma respiração fraca. Respire profundamente, enviando a respiração para dentro das sensações de calor e aperto. Imagine sua respiração como água fria circulando em torno do fogo. Não para apagá-lo instantaneamente, mas para contê-lo. Inspire, sinta a energia. Expire, solte um pouco da tensão muscular. Inspire, ancore. Expire, suavize. 4. Observe a impermanência do fogo, Anika, apenas fique com isso. Não fuja. Não haja. Apenas observe essas sensações físicas intensas. Observe-as com a curiosidade de um cientista. Elas são sólidas? Ou estão pulsando? Elas estão mudando? A ciência moderna mostra que a onda química pura de uma emoção dura apenas cerca de 90 segundos no corpo. Apenas 90 segundos. O único motivo pelo qual a raiva dura horas ou dias é porque continuamos a alimentá-la com novos pensamentos, reiniciando o ciclo. Se você parar de alimentar o fogo com a lenha dos seus pensamentos, o que acontece? O fogo queima sua energia inicial e começa a diminuir. A energia se dissipa. Você está parado no meio do fogo, sem ser queimado. Você está praticando a não ação. Quando a onda passar, quando o calor diminuir, a nuvem de fumaça da reatividade se dissipará. E o que resta? Clareza. A energia da raiva, uma vez despida de sua história reativa, é apenas energia. É força. E agora, em vez de usá-la para destruir, você pode usá-la construtivamente. Ela se transforma em energia para a ação correta. Ela se torna clareza para estabelecer um limite firme, mas sem ódio. Ela se torna a paixão para corrigir uma injustiça. Ela pode até se transformar em compaixão, quando você percebe que a pessoa que o atacou provavelmente estava agindo a partir de sua própria dor. Silenciar a mente não é viver em um mundo sem fogo. É se tornar um mestre do fogo. É aprender a dançar com a chama da raiva sem deixar que ela consuma a sua casa. No nosso capítulo final, vamos juntar todas as peças. Vamos ver como a impermanência, a ausência de um eu fixo e a transformação da raiva levam ao objetivo final de todo o ensinamento budista, a compaixão radical e o fim do ruído. Capítulo 10. O objetivo final do silêncio, o nascimento da compaixão, Metta e Karuna. Percorremos uma longa jornada juntos. Começamos com o diagnóstico de um problema universal, a mente de macaco, barulhenta, bêbada e com dor, pulando incessantemente entre o passado e o futuro. Desmistificamos a ideia de parar de pensar, e em vez disso, encontramos uma âncora sagrada em nossa própria respiração, uma prática de 5 minutos, o Anapanasati. Usando essa prática como nosso laboratório, mergulhamos nas 3 verdades fundamentais da existência. Descobrimos a impermanência radical de tudo, Anika, vendo nossos pensamentos e emoções como nuvens passageiras. Identificamos o motor do nosso ruído mental, o nosso apego e aversão,
Duca e Tanya, nosso cabo de guerra sem fim com a realidade. E então, fomos ao cerne da ilusão, questionando o próprio eu que estava lutando, e encontramos a libertadora verdade do não-eu, Anatta. Aprendemos a levar essa prática para o caos da praça do mercado, a escutar conscientemente e até a transformar o fogo destrutivo da raiva em energia consciente. E agora, chegamos ao fim. E a pergunta que permanece é: por quê? Qual é o objetivo final de silenciar a mente? É apenas para que eu possa ter uma vida mais calma? É um projeto puramente egoísta para encontrar um refúgio pessoal do mundo barulhento? Se o eu é uma ilusão, Anatta, quem é que está se beneficiando de toda essa prática? Esta é a virada mais bonita de todo o ensinamento budista. A jornada para silenciar a mente começa, para quase todos nós, como um ato de autocuidado. Mas, se praticada com sinceridade, ela não pode terminar aí. Ela inevitavelmente se transforma em algo muito maior. O silêncio que você cultivou não é um vácuo. Não é um vazio frio e estéril. O silêncio que surge quando o ruído do eu diminui é o solo fértil do qual nascem as duas qualidades mais nobres da consciência, metta, amor-bondade, e karuna, compaixão. Veja como isso acontece, quando você para de lutar contra a sua própria mente de macaco e, em vez disso, aprende a observá-la com gentileza, cada vez que você traz sua atenção de volta à respiração sem julgamento. O que você está praticando? Você está praticando metta por si mesmo. Você está sendo gentil com sua própria mente confusa. Você está parando a guerra civil interna. Ao praticar essa bondade gentil consigo mesmo, você se torna profundamente ciente da sua própria luta e do seu próprio desejo por paz. E então, você olha para o mundo. Você olha para a pessoa que está buzinando no trânsito, a pessoa que foi rude com você na fila do supermercado, o colega de trabalho que enviou aquele e-mail passivo-agressivo. Antes da sua prática, você via um inimigo. Você via um idiota. Você via uma ameaça ao seu eu. Sua mente de macaco via a mente de macaco deles e entrava em guerra. Mas agora, com a clareza do silêncio, o que você vê? Você não vê mais um monstro. Você vê o Duca deles. Você vê, com uma clareza de partir o coração, que eles também têm uma mente de macaco barulhenta. Que eles também estão bêbados de confusão e picados pelo escorpião da insatisfação. Você vê que a raiva deles é apenas a máscara para a dor ou o medo deles, assim como a sua era. A verdade do Anatta, não eu, destrói a parede sólida entre eu e outro. Ela nos mostra que estamos todos juntos nisso. Estamos todos no mesmo barco, sendo jogados pelas mesmas ondas de impermanência, todos procurando desesperadamente por um porto seguro. A raiva, a irritação e o julgamento não podem sobreviver a essa percepção. Eles são substituídos por algo totalmente diferente. Quando você vê o sofrimento de outro, essa percepção se torna karuna, compaixão. É o desejo ativo de que o sofrimento deles diminua. Não é pena, que vem de um lugar de superioridade. É empatia, que vem de um lugar de unidade. E o desejo de que eles encontrem a paz, assim como você está buscando a sua, se torna metta, amor-bondade. Este é o verdadeiro silêncio. O silêncio final não é a ausência de som. O silêncio final é a ausência de guerra. É o fim da separação. É a mente que parou de lutar consigo mesma e, portanto, parou de lutar com o mundo. A sua prática de 5 minutos se torna, então, o seu ato diário de cultivar a paz mundial, começando pelo único lugar que você realmente pode controlar, o espaço entre suas orelhas. A sua vida melhor, prometida pelos ensinamentos budistas, não é uma vida sem problemas. Não é uma vida sem dor, sem perda ou sem raiva. Isso seria impossível, pois a vida é anica. A vida melhor é aquela em que sua resposta padrão à dor, sua própria dor ou a dos outros, não é mais a reatividade cega, mas sim a clareza espaçosa. É a vida onde você tem a liberdade de escolher sua resposta. E, cada vez mais, você descobre que a única resposta que faz sentido, a única resposta que não cria mais sofrimento, é a compaixão. O macaco não desaparece. Mas você o ensinou a não pular freneticamente. Você o ensinou a sentar-se ao seu lado. Você fez as pazes com ele.
E juntos, em silêncio, vocês finalmente podem observar o nascer do sol. Terminamos nossos 10 capítulos. Começamos com a promessa de silenciar sua mente em 5 minutos, e descobrimos que esses 5 minutos são a porta de entrada para as verdades mais profundas da vida. Você aprendeu que não precisa ser um prisioneiro do seu próprio ruído. Você aprendeu que tem o poder, a cada respiração, de retornar ao presente. Você aprendeu a observar a tempestade sem se tornar a tempestade. E, o mais importante, você aprendeu que o resultado final dessa paz interior não é o isolamento, mas sim uma conexão profunda e compassiva com toda a vida. Esta não é o fim da sua jornada. Este é o começo do seu treinamento. A mente de macaco é forte e os hábitos são antigos. Haverá dias em que o ruído parecerá insuportável. Nesses dias, lembre-se da instrução mais importante: seja gentil. Apenas comece de novo. Sente-se por 5 minutos. Observe uma respiração. É tudo o que é necessário. Se esta jornada de 10 capítulos significou algo para você, se você sentiu uma centelha de verdade ou um momento de paz, peço uma última coisa: ajude-nos a compartilhar esse silêncio. Por favor, deixe o seu like neste vídeo para que esta mensagem possa encontrar outras mentes que precisam de paz. E, o mais importante, se você completou esta jornada conosco e quer continuar a aprofundar sua prática, se inscreva no canal e ative o sino. Temos muito mais para explorar juntos. Obrigado por dedicar seu tempo e sua atenção. A sua jornada para uma vida com mais paz, clareza e compaixão está apenas começando. Respire. E comece agora.